Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom Cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo. Tu que estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas, tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. Dê prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos chegando ao final de mais um dia que o Senhor nos deu. Pela graça, pela misericórdia, nós estamos terminando esse dia do Senhor, domingo. Nós temos a certeza que Deus tem falado com cada um dos irmãos e das irmãs através da instrumentalidade dos seus servos. Hoje nós tivemos o nosso culto presencial. Nós temos a certeza de que aqueles que vieram puderam gozar da bênção do Senhor, participarem da Santa Ceia. Nós vamos terminar esse dia na presença do Senhor. Eu convido a todos que abram as suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Vamos orar, queridos. Irmãos, queridas irmãs.
Pai Santo, muito obrigado pela bênção da vida. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Pai, por podermos ouvir a Tua palavra e nela meditar. Recebe, Pai, a nossa adoração. Recebe o nosso louvor por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes da nossa vida. Dá, Senhor Deus, a unção, a direção do Teu Espírito Santo. Que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor, Pai. Possa edificar primeiramente a minha vida, depois edificar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Muito obrigado por podermos terminar esse dia na Tua presença. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Durante esse período de pandemia, nós meditamos em vários salmos. E hoje eu queria meditar nesse salmo com os irmãos e com as irmãs e tirar desse salmo algumas lições práticas para a nossa vida. Estudar os salmos é conhecer um pouco da alma humana. Os salmos são a nossa conversa com Deus. Os salmos são o nosso abrir de coração, de derramar a nossa alma na presença do nosso Deus. Lutero e Calvino tiveram uma impressão muito particular sobre os salmos. Lutero dizia que, através dos salmos, nós estamos olhando o coração de Deus. Já Calvino dizia que os salmos são a anatomia da alma humana. O livro dos Salmos é o livro mais lido de toda a Escritura. Mesmo aqueles que não têm tempo para Deus, que vivem a sua vida longe dos caminhos de Deus, volta e meia param e refletem sobre alguns dos salmos, especialmente o Salmo 23, que tem uma mensagem que fala a todas as pessoas. Existem algumas interpretações complicadas com relação a este salmo, algumas dificuldades na interpretação, principalmente no que diz respeito à autoria desse salmo. O texto, o salmo traz no seu título: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Mas quando nós olhamos esse salmo, e meditamos esse salmo, nós vamos perceber que o salmo, na realidade, tem muito a ver com Davi. Vários aspectos do salmo refletem aqui a vida de Davi. Embora o nome de Davi não esteja no título e ele seja atribuído aos filhos de Corá, ou em outras traduções, Coré, nós cremos que esse salmo é um salmo de autoria de Davi. Os filhos de Corá são descendentes daquele Corá, lá da sedição no deserto, quando o povo estava para entrar na terra prometida. Números 26, de 9 a 11, falam a respeito deles. Diz assim: os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirã, estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor. Quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, isso serviu de advertência. Mas os filhos de Corá não morreram. E aos filhos de Corá, juntamente com os demais levitas, foram atribuídos alguns serviços no templo. A descendência dele, alguns se tornaram porteiros no templo, guardas do tabernáculo, guardas do templo posteriormente, quando o templo foi construído.
E alguns deles eram responsáveis pela música no templo. 9 salmos dos 150 são atribuídos a eles, ou foram compostos para que eles cantassem. Calvino, comentando esse salmo, ele diz: o título deste salmo não leva o nome de Davi, mas, como seu tema se aplica a ele, então, com toda probabilidade, ele foi o seu autor. Outra observação que nós podemos fazer com relação à autoria desse salmo é que é quanto à gramática hebraica. Tanto nesse salmo quanto em outros salmos aparece uma preposição usada para nominar os salmos. E essa preposição, muitas vezes, ela não sugere autoria. Ela sugere para quem ele foi composto. No caso do Salmo 84, a sugestão aqui é que ele foi composto para que os filhos de Corá cantassem ele no templo. Para que eles colocassem uma música, e aqui o texto diz, segundo a melodia Os Lagares, era uma melodia conhecida da época. Então os filhos de Corá podem ter recebido esse salmo, musicado esse salmo, e usavam esse salmo na adoração, no louvor, tanto no tabernáculo quanto posteriormente no templo, quando o templo foi construído por Salomão. Desta forma, nós teríamos então, aqui no título, o salmo, ao invés de dos filhos de Corá, para os filhos de Corá. O que o salmista quer nos ensinar neste salmo? Eu quero tirar 3 lições desse salmo. A primeira lição que eu quero tirar desse salmo é que o salmista está falando aqui da sua angústia de não poder cultuar a Deus no templo. Ele abre o seu coração diante de Deus, falando da alegria e do prazer de estar na casa de Deus. Templo, tabernáculo. Provavelmente ele se refere aqui ao tabernáculo. Depois, mais tarde, ao templo. Ele diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Durante algum tempo, Davi foi privado do privilégio de cultuar a Deus no tabernáculo, por causa da perseguição de Saul, por causa das constantes fugas que ele teve que empreender para fugir de Saul. Provavelmente ele escreve esse salmo, ou alguém escreve esse salmo falando dessa angústia dele, da angústia de não poder estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, na tenda onde Deus habitava simbolicamente entre o povo de Israel. Mas há um outro cântico também atribuído aos filhos de Corá, outro salmo, que é o Salmo 42, que fala do mesmo anseio, da mesma necessidade. O Salmo 42 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? O mesmo anseio, a mesma angústia, a mesma privação do culto a Deus na casa de Deus, no tabernáculo. Em vários momentos da sua vida de fugitivo, Davi teve experiências tremendas da proteção de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus. Deus cuidava de Davi, às vezes através de pessoas, às vezes através de inimigos,
Davi muitas vezes se refugiou entre os filisteus, que eram inimigos dos israelitas, mas Deus permitiu que ele fosse acolhido. Davi podia muitas vezes encontrar um lugar confortável que servisse de abrigo, e às vezes ele podia também encontrar proteção e abrigo em lugares onde as pessoas não poderiam imaginar. Ele se escondia em cavernas, ele se escondia no meio das pedras. Mas toda essa proteção de Deus, todo esse cuidado de Deus, que era importante para Davi, não fazia muito sentido enquanto ele estivesse privado da liberdade de ir ao templo adorar ao Senhor. O mundo lá fora, mesmo com toda a liberdade e a beleza das paisagens que Davi podia contemplar, não fazia sentido para Davi. Porque a maior alegria de Davi era estar na presença do Senhor. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. E no Salmo 42 ele diz: quando irei e me verei perante a face de Deus? Davi, no Salmo 84, do texto que lemos, diz que a andorinha e o pardal podiam fazer a sua morada entre as vigas do tabernáculo. As colunas que sustentavam o tabernáculo podiam ser lugar de morada para a andorinha, para o pardal. Enquanto ele, Davi, enquanto o salmista, era fugitivo, estava desprovido da comunhão com o Senhor, na casa do Senhor, e desprovido da comunhão com os irmãos, com o povo de Deus, na reunião de adoração, na reunião de louvor, na reunião em festa que se dirigia ao tabernáculo para cultuar o Senhor. Essa era a angústia do salmista. Não poder ir à casa de Deus, cultuar a Deus juntamente com os seus irmãos, na comunhão do povo. Nesses últimos dias, meses, nós fomos privados da reunião na igreja. Aquilo que nós chamamos normalmente de casa de Deus. Fomos privados da comunhão com o povo da promessa, com o povo da aliança. E esse sentimento do salmista deveria ser o sentimento que domina o nosso coração nesse momento, quando nós estamos voltando à atividade presencial. O desejo de voltar à casa do Senhor para a comunhão com os irmãos e a comunhão com Deus. Queridos, pensem numa realidade. Deus nunca saiu da sua casa. Pelo contrário, nós é que nos afastamos. Nós é que deixamos a comunhão com os irmãos. No lugar onde nós separamos para o nosso culto, para a nossa adoração. Nós somos criados para viver eternamente na comunhão com o Pai e com os irmãos. A comunhão com os irmãos é coisa preciosa, porque na comunhão com os irmãos nós reafirmamos a nossa comunhão com a Trindade, com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Repito, Deus continua buscando para seus adoradores aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E continua convocando o pessoal, o povo dele, para que vá à comunhão entre eles e com Deus. Nós é que nos afastamos dessa comunhão. E talvez por medo ou por algum sentimento que nós não podemos entender, nós não queremos voltar para a comunhão.
Nós agimos com Deus muitas vezes como agimos com os nossos pais carnais. Ou seja, muitas vezes nós só vamos à casa dos nossos pais para cumprir um compromisso social. Ou quando estamos com alguma dificuldade e precisamos de um conselho, ou mesmo de uma ajuda financeira dos nossos pais. Via de regra, nós nos afastamos da casa dos nossos pais. Seguimos o nosso caminho. E desta forma também nós tratamos Deus. Pastor Larry Crabb, num livro que eu particularmente estou lendo pela segunda vez, chamada Conversa de Alma, ele diz assim: as coisas secundárias tornaram-se prioridade em nossas paixões. A conversa do ego é a linguagem que falamos quando não percebemos que o que realmente queremos é Deus. Nós a falamos com maior fluência e religiosidade quando pensamos que queremos Deus, mas na verdade queremos somente usá-lo para que nos conceda o que pedimos em nossa lista de desejos. Percebem, queridos irmãos, queridas irmãs, o que o pastor Larry Crabb diz? Nós temos uma lista de desejos. E quando nós queremos que algum desses desejos seja satisfeito, nós então vamos à casa de Deus, pedir a Ele. Pedir que os outros irmãos também intercedam por nós. O filho que ama verdadeiramente seus pais e que tem prazer em voltar para casa, porque ele não é um estranho, mas é membro da família, faz de cada retorno à casa paterna um momento de alegria, um momento de regozijo, um momento de dança, um momento de festa, um momento de gozo pela comunhão paterna, materna e familiar. É assim que nós devemos nos sentir quando nós vamos à igreja para a reunião dos irmãos, dos filhos de Deus, na comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse salmo com o seu autor é que o prazer e o deleite em Deus sobrepujam as dificuldades da vida. Versículo 5 ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, qual passando pelo vale árido faz dele um manancial, bênçãos o cobrem a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em si. Feliz, bem-aventurado, feliz, aquele que se deleita, aquele que coloca a sua força, aquele que coloca o seu coração em Deus e que tem prazer em Deus. Davi tinha prazer em estar na presença de Deus. Davi tinha prazer em estar na comunhão com os irmãos. Para ele, todas as dificuldades da vida não eram nada se comparadas com o prazer ou deleite da comunhão divina. Davi afirma aqui, em sendo ele o autor desse salmo, que o homem que tem a sua força e o seu deleite do Senhor jamais será abalado. Ele faz do vale árido um manancial de bênçãos. Ele vai enfrentar dificuldades? Com certeza. Dificuldades são coisas normais na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Ele vai passar por momentos de provação? Com certeza. Nós somos provados a todo instante. Ele vai ser testado na sua fé? Com certeza, queridos. As dificuldades, as provações, os testes da fé vêm sobre nós para que nós nos fortaleçamos.
para que nós aprendamos a confiar mais em Deus, a ter mais prazer, mais deleite na presença e na pessoa de Deus. É a comunhão com Deus que faz com que nós permanecemos firmes em meio às dificuldades, às provações, às provas da nossa fé. Mas jamais seremos abalados, pois é Deus quem nos dá força, é Deus quem nos oferece a sua companhia. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Vale a pena nós lembrarmos não só de Davi, mas de Jó, de Daniel, os 3 amigos de Daniel, de Paulo, de Pedro e tantas outras pessoas que se alegravam na presença e na pessoa de Deus e que foram pessoas vitoriosas em suas vidas. Foram pessoas usadas por Deus de forma poderosa, porque tinham prazer, porque se deleitavam na presença de Deus. É isso que falta para nós, queridos. Falta-nos ter mais conversa de alma e menos conversa de ego. Falta-nos conversar mais sobre aquilo que encanta, que alegra, que traz deleite à nossa alma. Conversa de alma nos conduz a Deus. Conversa de ego é conversa fútil, sem sentido, não produz nada senão futilidade, vazio na nossa vida. Na conversa de alma, nós trocamos experiências do que Deus tem feito na nossa vida, de como Deus tem atuado na nossa vida e de como nós temos encontrado prazer, deleite na sua presença, de como nós fazemos como o salmista diz, o vale árido se transforma em manancial de bênçãos. Na conversa de ego, nós trocamos futilidades como sua pele está linda. Qual produto você está usando? Parece que você perdeu alguns quilos essa semana. Que regime você adotou? Você viu que o meu time ganhou todas as partidas essa semana? Você viu que eu comprei um carro novo? Você viu que foram lançadas novas coleções de roupas e de calçados. E outras futilidades como essas, queridos. Mas o Dr. Larry Crabb nos ensina que nós nunca falamos palavras formadas no amado de nossa alma, nem as revelamos de nosso ser com poder e sentido de vida. Percebe, queridos? Poucas vezes nós falamos a respeito daquele que traz alegria, prazer, deleite para a nossa vida. E ele continua dizendo, quase nunca ouvimos palavras que incitam a vida dentro de nós, que derramam esperança nesses espaços interiores profundos e vazios, repletos apenas de medo, de fúria, de frustração. São raras as palavras que atraem nossa alma, a alma do outro ser humano, e juntos nos levam a Deus. Por isso, diz ele, as igrejas, nem todas, mas muitas, tornaram-se tão perigosas à saúde das almas quanto as sex shops. As pessoas saem dessas igrejas superficialmente estimuladas, mas profundamente insensibilizadas. A maioria das pessoas coloca sua alma longe da vista das outras pessoas e tenta desesperadamente ignorar que está faltando algo que elas mesmas não podem suprir para si mesmos. Falamos poucas palavras que sejam fruto de uma observação honesta de nossa alma, e são poucas as palavras que nos inspiram coragem de termos essa observação honesta, que nos dê esperança e que traga autenticidade, ainda que dolorosa, para nos conduzir à vida verdadeira. Percebem, queridos irmãos, queridas irmãs, que a conversa de alma é radicalmente diferente da conversa de ego. A conversa do ego é a nossa linguagem social, política, comercial, relacional.
A conversa da alma é a linguagem que usamos para nos comunicar com a alma do outro, com o coração do outro, e juntos nos comunicarmos com Deus. É falar tudo que estiver verdadeiramente vivo em nós e aceitar tudo o que estiver verdadeiramente vivo no outro, para que haja um encontro real com Deus, na comunhão, na casa de Deus, na presença de Deus. Era isso que faltava ao salmista. O que ele mais amava e que lhe dava prazer e deleite quando estava na casa de Deus é de poder conversar com a alma do outro e de ouvir o que Deus estava fazendo na vida do outro, de como Deus estava agindo poderosamente na vida da comunidade, de como Deus estava transformando o vale árido da vida de cada irmão, de cada irmã, em manancial de bênçãos e trazendo riqueza para a comunidade, na comunhão com os irmãos e com Deus. É isso que falta para nós hoje, queridos irmãos, queridas irmãs. É quando nós chegamos à igreja, nós temos deleite e prazer na presença e na comunhão com os irmãos, porque a conversa que nós vamos ter é conversa de alma. Nós vamos olhar nos olhos do irmão e da irmã e vamos perguntar o que Deus tem feito na sua vida essa semana, como Deus agiu na sua vida essa semana. E seremos edificados na comunhão, na troca de experiência. Deixar de lado as conversas do ego, conversas fúteis, que não nos edificam, que não nos levam a nada. Para falarmos a conversa que edifica, que traz prazer e deleite, por sabermos que nós cremos e servimos a um Deus que cuida de nós, que vela por nós, que ainda que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. Ele pastoreia o nosso coração, Ele cuida da nossa alma, Ele vela por nós. E sabemos que até quando nós dormimos, quando nós descansamos, Deus está cuidando de nós. É isso que tem que trazer prazer e deleite para a nossa alma. Mas há uma terceira coisa que esse salmo nos ensina, que o autor desse salmo nos ensina, é que ele tem desejo por restaurar a sua condição de adoração, de adorador. Ele fala da angústia de não poder cultuar a Deus, ele fala do prazer e do deleite que sobrepujam as dificuldades da vida, mas ele também retrata aqui o seu desejo de restaurar essa comunhão. E esse desejo está na petição final do Salmo. Versículo 8, o salmista diz assim: Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Ele está cansado de ser fugitivo na face da terra. E ele pede a Deus que olhe para ele. Senhor, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus. Olha, contempla o meu rosto. E aí ele vai reafirmar a grande verdade que está no seu coração. Ele vai dizer para Deus que um dia só um dia, na presença de Deus, vale mais do que 1000 dias fugindo pela face da terra. Versículo 10, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. O átrio é aquela parte exterior do templo. Ele não tinha entrado ainda no tabernáculo. Até porque no tabernáculo só o sacerdote entrava. Aliás, no lugar santo. Ele estava ali naquele ambiente externo do tabernáculo, né? Que fazia parte também do tabernáculo, o átrio.
E ele diz, olha, eu prefiro estar à porta do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Ele diz um dia, só um dia, nos teus atos, vale mais do que mil. Ele mostra nesta oração que ele, diferentemente da maioria das pessoas, sente prazer, sente alegria, sente gozo na alma de poder estar na presença de Deus, de poder andar com Deus. Davi conhece quem é Deus. Davi sabe que Deus não só nega bênçãos aos que o amam. Davi sabe que Deus cuida daqueles que andam nos seus caminhos. Davi sabe que Deus conhece o coração, que Deus conhece as intenções mais ocultas do nosso coração. Por isso Davi pede que Deus permita que ele ande na presença dele e que ele volte ao templo para ter comunhão com Deus. Davi tinha uma alma cheia de fervor, de fé, cheia da certeza de que a presença de Deus inundava a sua existência. Ele diz, o Senhor é nosso escudo e a nossa força. Versículo 11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Davi anseia pelo momento que ele volta para a casa do Senhor, para a comunhão com os irmãos. Ele deseja que Deus restaure sua condição de adorador, mas na casa de Deus, na comunhão com os irmãos. E ele vai terminar o salmo de uma forma magistral. Ele diz, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que confiança que é isso? Feliz o homem que em ti confia. Certeza, que convicção de que a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo, o verdadeiro regozijo está em confiarmos e andarmos com o nosso Deus. A verdadeira felicidade está em temer o Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqueles que nele confiam jamais serão envergonhados. Aqueles que guardam os seus mandamentos e vivem guiados pelos mandamentos, pelos estatutos do Senhor, jamais serão envergonhados. Eu sei que muitas pessoas têm um conceito vago de adoração. Eu sei que muitas pessoas têm um conceito de adoração que muitas vezes até choca. Porque para muitas pessoas adoração é vir à igreja. Mas eu queria terminar, queria concluir esse tópico com as palavras de dois autores, dois pastores que escreveram juntos um livro, Ronald Allen e Gordon Borrow. Eles escreveram um livro de um título muito sugestivo, Teologia da Adoração. Livro muito prático. E ele nos ajuda a entender esse sentimento do salmista. Por que o salmista tinha tanto desejo de que a sua condição de adorador fosse restaurada? Por que ele não podia adorar a Deus em outros lugares ou em todos os lugares? Podia sim. Davi tinha convicção, em sendo ele o autor desse salmo, que Deus é adorado em todos os lugares. E assim como Jesus Cristo disse para a mulher lá no poço de Samaria, os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Mas Davi também tinha convicção que é na comunhão com os irmãos é que a nossa adoração faz sentido real. Traz para a nossa vida um ganho maravilhoso das bênçãos de Deus. E eles dizem assim, qual então é a essência da adoração? E eles respondem, é a celebração de Deus. Adorar, queridos, é celebrar a Deus. Quando adoramos a Deus, nós o celebramos. Nós o exaltamos.
Nós cantamos-lhe louvores e nos orgulhamos dele. Adorar é isso, é sentir orgulho por Deus e de Deus. Adoração não é vibração casual do prelúdio do órgão que de vez em quando inunda o ambiente. Celebramos a Deus quando permitimos que o prelúdio sintonize o nosso coração com a glória de Deus por meio da música. Adoração, ensinam eles, não é resmungar orações ou cantar hinos com pouca meditação e muito menos coração. Celebramos a Deus quando nos reunimos seriamente em oração e intensamente em canto. Adoração não é o uso de palavras de alta exaltação ou clichês enfadonhos, quando se pede para alguém dar um testemunho. Celebramos a Deus quando nos vangloriamos no seu nome, para o bem do seu povo. Adoração não são pensamentos irrelevantes ou elementos fragmentados, afirmações tolas ou direcionamentos com objetivos incoerentes. Celebramos a Deus quando todas as partes do culto se complementam e cooperam para o mesmo fim. Adoração não é dar de má vontade ou prestar um serviço obrigatório. Celebramos a Deus quando damos a Ele com alegria e o servimos para o mesmo fim, com integridade. Adoração não é a música indiscriminada, mal tocada, nem mesmo a boa música executada apenas como uma apresentação. Celebramos a Deus quando nos deleitamos com a música e participamos dela para a sua glória. Adoração não é o suportar distraído o sermão. Celebramos a Deus quando ouvimos a sua palavra com prazer e procuramos ser moldados por ela cada vez mais à imagem do nosso Salvador. Vou repetir, queridos. Adoração não é suportar distraído o sermão. Celebramos a Deus quando ouvimos a sua palavra com prazer e procuramos ser moldados por ela cada vez mais à imagem do nosso Salvador. Adoração não é um sermão mal preparado e pregado com displicência. Celebramos a Deus quando honramos a sua palavra com as nossas, por meio do seu Espírito Santo. Adoração não são movimentos apressados para nos juntarmos à mesa do Senhor de qualquer jeito. Celebramos a Deus preeminentemente quando, cheios de gratidão, tomamos parte da cerimônia que fala de nossa fé focalizada no Cristo que morreu por nós, que ressuscitou em nosso favor e que retornará para o nosso bem. Assim como um presente bem escolhido é a celebração de um aniversário e um passeio numa noite especial é a celebração de uma data muito importante, assim como um elogio sincero é a celebração da vida e a união íntima de um casamento, do mesmo modo, um culto de adoração é uma celebração de Deus. Percebem, queridos irmãos, queridas irmãs? O nosso culto de adoração é a nossa celebração de Deus. O que realmente importa no culto de adoração é um anseio sincero por Deus. Assim como o salmista expressa aqui nesse salmo. É o desejo do salmista aqui. Um dia nos teus atos vale mais que 1000. O Senhor Deus é só o escudo. Nem um rei sonega. É essa celebração que precisamos fazer, queridos irmãos. O motivo do sentimento do salmista é algo real. E vejam, queridos irmãos, queridas irmãs, muitas vezes esse sentimento do salmista não é encontrado nos bancos das nossas igrejas. E muitas vezes não é encontrado nem na rotina do nosso dia a dia.
Como eu sempre gosto de dizer, queridos irmãos, queridas irmãs, às vezes nós vamos à igreja buscando um culto vibrante, um culto alegre, para a gente poder sair dizendo, hoje o culto foi vivo. Já ouvi muito essa expressão à porta da igreja nos meus 36 anos de ministério. E a resposta que eu sempre digo é, meu irmão, minha irmã, só há vida no culto se houver culto na vida. Não adianta nada você buscar um culto vivo se não tem vida no seu culto. Ou se não tem culto na sua vida, perdão. Não adianta nada você buscar um culto vivo, vibrante, se não há culto na sua vida. Nós aprendemos hoje, neste salmo, 3 coisas. Primeiro, que o autor fala da sua angústia de não poder cultuar a Deus no tabernáculo, na comunhão com os irmãos. Segundo, que o autor fala que o seu prazer e deleite em Deus sobrepujam as dificuldades da vida. E terceiro, ele mostra o desejo de restaurar a sua condição de adorador juntamente com os seus irmãos na casa de Deus. Que sejam esses, queridos irmãos, queridas irmãs, sentimentos que tomem conta das nossas vidas nesse momento de pandemia e que nós estamos afastados da comunhão com os irmãos, da presença de Deus na sua casa, no lugar reservado para o culto, para a adoração a Ele. 4 coisas que eu queria que os irmãos guardassem, irmãos e irmãs guardassem. Primeiro, devemos ter fazer todo o esforço possível para prestarmos o nosso culto a Deus na comunhão com os irmãos. Saia da sua casa no próximo domingo e vá à comunhão com os irmãos no lugar reservado para o culto a Deus. Segunda coisa, decorrente dessa, não devemos nos contentar com a ausência sistemática ao culto de adoração na comunhão com os irmãos, porque é nesse culto que nós adoramos a Deus e que nós entramos em comunhão com os nossos irmãos, os santos de Deus. Terceiro, ao nos reunirmos em comunhão com os irmãos, queridos irmãos, queridas irmãs, devemos desenvolver a linguagem da alma. E menos a linguagem do ego. Lembram-se do hino? Conta as bênçãos. Dizes de uma vez. Devemos aprender a contar as bênçãos, a partilhar as bênçãos de Deus. E 4, devemos confiar, queridos irmãos e irmãs, de que Deus há de nos proteger e há de nos abençoar em cada momento de nossa efêmera existência sobre a face da terra. Porque a garantia que nós temos é que Deus não sonega bem algum aos que andam retamente. E eu termino com o versículo 12 do Salmo. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem, feliz a mulher que em ti confia. Deus nos abençoe. Querido Pai, que nós possamos aprender, Senhor Deus, a ter prazer, a ter deleite na comunhão com o Senhor e na comunhão com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Nós possamos, Senhor Deus, voltar à tua casa, Senhor Deus, a comunhão com os irmãos. Prestando a ti, Senhor Deus, um culto de adoração, de louvor, de gratidão. E que expresse, Senhor Deus, esse prazer, esse deleite que nós temos na presença do Senhor e na comunhão com os irmãos. Pai, se algum dos irmãos e irmãs que estão me ouvindo nesta noite, Pai, tem perdido esse prazer, esse deleite, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai,
Que assim como o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, reviveu aqueles ossos secos, na figura utilizada pelo profeta, Pai, que Ele possa reviver, Senhor Deus, a vida de cada um de nós, trazendo fôlego de vida, Senhor Deus, trazendo alento novo, desejo, prazer de estar na comunhão do Senhor, na comunhão com os santos. Restaura em nós, Senhor Deus, o verdadeiro sentimento do que seja a adoração. Restaura a alegria, Senhor Deus, que podemos estar na comunhão do Senhor, na comunhão dos irmãos, Pai. Toma-nos nas Tuas mãos, Pai. Fala conosco, continua falando conosco. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. E agora, irmãos e irmãs, idem em paz. Fiquem com a paz do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor eterno e insondável do nosso Deus e Pai, que as ternas e constantes consolações do Divino Espírito Santo, que a unção, a presença santificadora, renovadora, vivificadora do Divino Espírito Santo, repouse sobre vós e sobre vós permaneça até o dia do Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador.